Eu tenho um desafio para você. Quero que você venda 3 vezes mais, independente do momento que você esteja iniciando um negócio já maduro ou precisando reiniciar, né? De repente, dar nova roupagem, uma nova cara, você está no lugar certo. Por quê? Aqui eu estou lançando um desafio que eu vou te dar 30 dicas, 30 dias. Cada dia você executando uma dessas dicas, você vai alavancar seu negócio, você vai vender 3 vezes mais, eu garanto, tá? Por quê? Porque comigo funcionou, com os meus alunos funcionaram, então eu tenho certeza que com você vai funcionar também. Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá o like, já ativa o sininho, inscreva-se no canal, porque diariamente eu vou colocar informações para que você venda 3 vezes mais. Bora lá? Então vamos lá. Eu sugiro a gente começar com a definição do público-alvo. Né? Por que isso é muito importante? Porque todas as energias, todas as ações vão diretamente a conquistar o seu cliente, tá? Lembrando que conquistar não é você vender algo que ele não precisa, tá? Vender baseado na necessidade. Ou seja, não faça uma venda, faça um cliente. Isso vai te ajudar a ser mais constante, a permanecer mais no mercado e realmente mudar a sua vida através das vendas. Tá legal? Então vamos lá. Primeiro passo é a gente ter muito claro quem é o nosso cliente ideal. Então, 4 passos básicos para você definir muito bem o seu público-alvo é iniciar se perguntando: quem é o meu cliente ideal? Lembrando, pessoal, que muitas vezes todo mundo pode ser seu cliente, mas este não é o cliente ideal. Existe aquela fatia do mercado, aquela pessoa, aquela persona que seria o seu cliente ideal, que está procurando uma solução que você tem, que você gosta de atender e por aí vai. Eu vou dar um exemplo com seguro de vida. Então eu estou ainda no ramo de seguro de vida e comercializo muito um produto que muitas vezes a pessoa não desperta, né? Ele não acorda de manhã querendo comprar um seguro de vida. Apesar de ser óbvio que um dia ele vai morrer, a gente só não sabe quando, né? E muitas vezes ele não para pensar nas consequências e no problema que isso pode trazer para ele mesmo ou até mais para outras pessoas que convivem com ele, né? Então, o meu público-alvo, ele está na faixa dos 35 aos 50 anos. Homem, casado, com filhos, tá? Esse seria o meu cliente ideal. Agora, dentro da minha carteira de clientes, eu tenho diversos outros clientes. Tem gente solteiro, tem gente mais jovem, né, com mais idade, tem mulheres, muitas mulheres, tem pessoas que nunca casaram e nem vão casar, tem pessoas que, né, estão namorando, noivos e por aí vai. Eu quero que você entenda que por mais que você possa vender para todo mundo, você não vende para todo mundo a todo momento. Então, definir exatamente quem é o seu cliente ideal vai te ajudar lá na frente para você definir a estratégia do seu negócio, né? Qual vai ser a sua vestimenta, qual que vai ser o seu canal de comunicação e por aí vai. Então, pessoal, parece fácil, parece simples e de fato é, mas não negligencie isso, tá? Preste muita atenção. Porque quando você sabe exatamente quem é seu cliente ideal, você vai em direção a ele, né? E é isso que eu quero que você faça, tá bom? Então essa aula, apesar de ser simples, ela é muito importante, tá bom? Então faça essa pergunta para você mesmo. Quem é o seu cliente ideal? Ok? Essa é a primeira questão. A segunda questão é: qual é o problema desse cliente? Qual é a sua solução que vai de encontro ao que ele precisa? O que ele exatamente está procurando, né? Muitas vezes, assim como esse exemplo que eu vou dar sequência aqui do seguro de vida, ele não está procurando. É algo que ele não parou para pensar. Mas ele tem um problema, que é justamente esse, de nunca ter parado para pensar. Então, será que ele analisou o risco, né? Poxa, morri, e agora? Como é que fica a minha família? Como é que ficam as minhas obrigações? Como é que ficam as pessoas que dependem financeiramente de mim? Ah, eu não morri, mas eu tive uma doença grave. Será que eu vou ter mais despesas? Será que eu enfrentando uma doença grave, eu consigo ter renda? Quem são as pessoas que vão
me apoiar nesse momento. Então, além de eu estar doente, não ganhando a mesma renda ou gastando mais, eu ainda vou atrapalhar a vida de outras pessoas que vão parar a vida deles, vão acabar com suas reservas financeiras para me ajudar nesse momento que eu estou passando, né? Então, veja que não necessariamente o seu cliente ele conhece a dor dele. Pode ser, assim como nesse caso do seguro de vida, que ele precisa ser despertado para a necessidade. Alguém tem que tirá-lo da rotina do dia a dia e fazer pensar. Amigo, você já parou para pensar o impacto que tem, financeiramente falando, para sua família, se por um acaso você vier a falecer? São esses e esses problemas. Você está disposto a deixar como está ou você quer amenizar ou até mesmo resolver, né? Ah, minha preocupação não é se eu falecer porque está tranquila a minha família. Tá, e você em vida? Manutenção do padrão de vida caso a sua renda não aconteça. Ou você comece a gastar mais do que estava acostumado. E aí, como é que fica? Então, muitas vezes o meu cliente ideal, ele não parou para pensar nessas consequências, né? Tem casos, né, pessoal, por exemplo, que o cliente ele já está buscando algo. Vamos falar aqui da mentoria em vendas. Ele está sofrendo, ele não consegue vender, ele precisa aumentar o faturamento da sua empresa, ou ele precisa reduzir os seus gastos, aumentar os seus lucros. Enfim, ele já está buscando como vender mais, como ser mais persuasivo, como definir meu cliente ideal. Então ele já está lá no Google, já está lá em alguma plataforma como Instagram e por aí vai, consumindo esse tipo de conteúdo. Ele já frequenta palestras, ele já compra livros, ele já busca cursos, né? Então, às vezes o seu cliente ideal, ele já está em busca de alguma solução que você tenha, ele só não descobriu você ainda, né? Então é muito importante, né, você saber responder exatamente essa pergunta para você ir em direção ao seu cliente ideal, tá bom? Outra coisa que é muito importante é onde ele está. Quando eu falo onde ele está, existe essa premissa das redes sociais, onde ele está buscando, né? Ele está lá no Google, ele está lá no Instagram, ele está mais no TikTok, ele está lá no LinkedIn, né? Ou ainda, fisicamente mesmo. Então vamos supor que eu, por exemplo, gosto muito de atender pessoas que jogam tênis, gosto de atender pessoas que jogam golfe. Então, boa parte do meu cliente ideal está praticando esse tipo de esportes, né? Significa, né, que eu só vou vender para jogador de golfe, eu só vou vender para jogador de tênis? Não, muito pelo contrário, né? Mas lá no golfe ou lá no tênis estão a maioria dos meus clientes ideal, com esse perfil, né? Casado, com filhos, nessa faixa aí, né? Homem de 35 a 50 anos, né? E normalmente é um esporte, não é regra, né? Mas é um esporte onde pessoas de uma classe média alta buscam, né, para resolver. Aquela pessoa mais humilde, normalmente, não é esse tipo de esportes que eles buscam, né? Então, é uma forma de eu analisar onde meu cliente está. Isso nos lugares que ele frequenta. Quais são os restaurantes que ele frequenta? Quais são o clube, as viagens, o lazer e por aí vai, né? Então, saber onde o seu cliente está exatamente te coloca também mais próximo do seu cliente, talvez até de uma forma indireta, né? Por exemplo, o meu cliente ideal normalmente ele está jogando beach tênis, né? E você passa a praticar esse esporte que eu gosto, tal, vou lá, né, testar esse tênis. Então, ao mesmo tempo que você está tendo um lazer, você está praticando exercício, você está também curtindo, se divertindo, você também está, né, conhecendo pessoas que são seu potencial cliente. Olha como isso é importante. De repente, seu potencial cliente são pessoas estudiosas. Então, é um cara que compra muito livro, é um cara que está num café lendo, né, alguma revista ou até mesmo um livro e participa de clubes do livro. Às vezes são pessoas que gostam de um pouco mais de requinte, de repente participando de uma confraria. Né? Então tem N lugares, né, tanto de perfis de comportamento mesmo, lugares que eu frequento, quanto opções de lazer, né, como uma culinária, um esporte, né, um local específico que ele gosta. Então, esteja atento com isso, né, onde está o seu cliente ideal, tá legal? E por último, e muito importante, é como acessar esse cliente.
Às vezes, pessoal, eu vendo muito, por exemplo, também para empresários, né? O empresário, ele quer blindar o seu negócio, a sua empresa e a sua família, caso alguma coisa aconteça com ele, né? E agora, quem tem a maior carteira de empresários, né? Por exemplo, os contadores. Então, todo empresário, ele acaba abrindo, né, a sua empresa, junto a advogados, a contadores. Então, são potenciais referenciadores do meu trabalho. Ou seja, pode ser e pode não ser diretamente o seu cliente ideal, mas são pessoas pontes que te conectam com o seu cliente ideal. Então, essa pergunta, ela precisa ser muito bem respondida. Como que eu acesso o meu cliente ideal? Aonde eu preciso estar? Com quem eu preciso estar? Qual é a mesa que eu quero sentar? Quem tem que estar na minha mesa para eu poder me conectar com o meu cliente ideal, né? E começar a viver esse ambiente, até para que você saiba como pensa, o que come, o que faz, nas horas, né, vagas, por exemplo, do seu cliente ideal. Isso vai te ajudar lá na frente, quando a gente começar a entrar dessa aula, de como, né, ter esse rapport, essa empatia, para iniciar uma conversa de venda. Então vamos lá, resumindo, hein, gente? Você está definindo aqui muito bem o seu público-alvo. E para definir o seu público-alvo, 4 passos muito importantes. O primeiro deles é definir quem é o seu cliente ideal. O segundo passo muito importante é você definir qual é a necessidade do seu cliente ideal, o que ele está procurando. E a terceira coisa é você saber onde está o seu cliente ideal. E quarto, como acessar o seu cliente ideal, podendo ser diretamente ou indiretamente através de uma ponte, alguém que possa referenciar você a ele, tá? Olha só, dicas importantes. Faça esse trabalho mental. Se você tiver dúvida, pode comentar. Aliás, eu tenho uma curiosidade aqui, gostaria muito de saber de onde você está assistindo esse vídeo, né? Quero que você escreva aqui a cidade que você está me vendo, né? Seja a cidade que você está trabalhando nesse momento, às vezes você está de passagem por ela, ou se realmente você reside aí, mas eu gostaria muito de saber. Até vamos falar, né, dessas questões culturais também, regionalizar, né, algumas atividades aqui das vendas, para que você venda cada vez mais. Às vezes uma mesma técnica no norte do Brasil não vai ter o mesmo efeito no sul do país, por questões culturais e por aí vai. Então, manda aqui para mim, quero saber de onde você está me assistindo. Legal? E, gente, encaminha para o seu amigo, marca alguém aqui, é um desafio que em 30 dias você vai vender mais. Coloca alguém aí dos seus amigos junto nessa jornada. Quem sabe vocês não vão trocar informações, não vão trocar figurinhas, um vai ajudar o outro e vocês talvez alcancem esse resultado até antes disso, porque é totalmente possível. O que é mais interessante em vendas é que uma única sacada, uma única dica, que às vezes você já sabe como fazer, mas a gente mostra aqui uma forma diferente de fazer, já pode mudar todo o jogo. Eu costumo dizer que em vendas, melhorar 1% pode transformar em 100% de resultado a mais, porque essa trava que muitas vezes atrapalha as vendas de deslancharem pode ser muito pequena. O espaço pode ser muito grande, que a gente tem muito trabalho para fazer, corrigir muitas coisas, mas em alguns casos, muito pequeno, né? Isso também aconteceu comigo. Eu tenho vários anos aqui de experiência em vendas, né? São mais de 15, quase 20 anos de experiências em vendas, e eu tive meus momentos onde eu achei que eu sabia tudo, né? E no momento de dificuldade procurei ajuda, e às vezes a mesma coisa que eu já tinha ouvido falar, só que de uma forma diferente, já mudou a rota, já me acendeu a luz, já me lembrou algumas coisas aqui que eu devia estar fazendo e não estava. Então, pessoal, muitas vezes uma sacada paga, né? Nem sempre é tão simples, né? Mas vendas é uma jornada, né? Vender não é sorte. Vender é uma coisa que eu quero que vocês tirem também. Vendas não é dom, né? É técnica pura, tá bom? Então vamos ficar junto nessa, vamos se ajudar. Eu tenho certeza que no final aí dos 30 dias você vai estar escrevendo aí para mim que você vendeu 3 vezes mais, 10 vezes mais e muito mais, beleza? Até a próxima, acompanhe.